Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Deus Santo Poder e Glória, Colossenses capítulo 2, porque quero que saibais quão grande combate tem por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Jesus é fiel, Ele é soberano, Ele é tremendo. Essa palavra que eu trago aqui hoje, nessa noite, é acerca dos mistérios de Cristo e da obra de Deus. Paulo, ele pregava para Laodiceia, a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Cristo, ela não é placa de igreja, não é alguma placa. Jesus não vai vir buscar uma igreja específica. Ele não vai chamar pelo nome de uma igreja específica. Eu chamo pela Deus é Amor. Eu chamo pela Assembleia. Eu chamo pela Mundial. Não. Jesus virá e Ele separará os bodes das ovelhas. E Ele olhará se o seu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, cada um prestará conta de si mesmo para Deus. A salvação, ela é uma salvação individual. Quem diz, marido, que poderá salvar a tua mulher? Quem diz, mulher, que poderá salvar o teu marido? Porém, há uma forma de você salvar os que estão dentro da sua casa, mas você não pode garantir a salvação deles, a não ser que você venha crer até o final. Se você crer até o final, levar Jesus para eles, jejuar, interceder, levar eles para debaixo da presença. Os que estão dentro da sua casa são a sua família. Parentela não é família. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela. Se você levar Jesus para eles, a presença de Deus para eles, e você não perecer na fé, salvará a tua mulher, salvará o teu marido. Mas quem garante que você vai conseguir até o final? Vai depender da sua fé. Vai depender da sua perseverança. Paulo, ele não tinha visto em carne os irmãos de Laodiceia, mas os ensinamentos de Paulo já estavam presentes dentre os irmãos de Laodiceia. E Paulo disse: estou sofrendo combates por amor de vocês. Por amor de vocês, estou combatendo um bom combate, mesmo que vocês ainda não viram o meu rosto em carne. Mas as cartas de Paulo já estavam sendo compartilhadas dentro do presídio. A prisão de Paulo serviu para a contribuição do Evangelho. Era Deus alertando Paulo para que ele ficasse ligado. Era Deus alertando Pedro quando ele dormia na prisão. Quando veio a prisão a ele, Pedro dormia na prisão.
no discernimento espiritual, Pedro estava na inércia. Por isso que tem certas coisas que Deus permite na sua vida para você despertar, para você não parar, para você se impulsionar na obra de Deus, porque todos aqueles que obedecem prolongarão seus dias aqui na terra, possuirão a terra. Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. E a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. A igreja de Cristo é um corpo, é um povo só, um só batismo, um só Espírito. Diversos ministérios, mas Deus é um só. O ministério de João Batista era no deserto. O ministério de Elias era nos vales, nos montes. O ministério de Ezequiel era nas sinagogas, era também nos vales, a qual Deus disse para ele: se coloca de pé no vale, porque eu falarei contigo lá no vale. Neemias, antes de começar a edificar em Jerusalém, ele passou pela porta do vale, passou pela fonte do dragão. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Se você obedece a Deus, se você tem fé em Deus, você será salvo. Com Deus não tem isso, eu não vou com a sua cara. Eu não vou com o seu jeito. Eu não vou com a sua maneira de viver, mesmo você obedecendo a mim. Com Deus não tem isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. O homem sim faz acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus santo e poder e glória. Se você obedece à fé, você vai entrar no reino. Se você não obedece à fé, a fé sincera, não a fé com fingimento, ninguém gosta de pessoas fingidas, você não entrará no reino dos céus. Deus santo tem poder e glória. Aleluia. Então, meus amados, o que forma uma igreja? O que forma uma igreja? O que forma uma igreja é a palavra, é a obediência na fé. O que forma uma igreja é a palavra da verdade. É quantas pessoas têm se convertido, não é quantas pessoas estão vendo o seu rosto em carne. Os irmãos de Laodiceia, o pastor deles era Paulo, por isso que Paulo estava combatendo na fé por eles. Tira os olhos do pastor, preste atenção na mensagem. Por isso que Paulo estava combatendo pela fé por eles. Você consegue compreender, meus irmãos? Jesus é fiel. Que igreja é um corpo. Igreja é nascer de novo. É sermos novas criaturas. Não é tradição. A Bíblia diz, Jesus disse em Marcos: invalidaste a palavra de Deus por causa de vossas tradições. Tudo é possível pela fé. Os irmãos de Laodiceia não viam o seu pastor
mas andavam nos ensinamentos das cartas de Paulo que chegavam até eles, e eles praticavam, colocavam em prática e se convertiam e recebiam o Espírito Santo, batizavam nas águas e estavam dentro do corpo de Cristo. Porque tudo é pela fé. Pela fé, tudo se torna possível, desde que esteja em Cristo. E o que é estar em Cristo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Desde o princípio andava com Deus e se fez carne e habitou entre nós, viveu em carne, ressuscitou. Tem pessoas que, se não vê o pastor com a igreja lotada, não crê. Tem pessoas que, se não vê o templo com gesso, uma arca de ouro, não crê. Mas tem pessoas que, se ver a palavra, o evangelho, não importa o cenário, ela vai crer que Cristo está no negócio. A igreja Laodiceia era rica, se tornou rica, prosperou, mas não perseverou. Era pobre, desgraçada. Não perseverou nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Paulo mesmo disse para outra igreja que ele apacentava: eu vou, e após a minha partida, vou seguir a obra, e após a minha partida, virão lobos devoradores que destruirão o rebanho. O trabalho que os apóstolos tinham era firmar o fundamento que é Cristo, enraizar eles no Evangelho, na verdade, para que eles não viessem a desviar do verdadeiro caminho, sabendo que viriam falsos doutores, falsos profetas, lobos devoradores em peles de ovelhas. Mas igreja não é placa de igreja. Deus não vai vir buscar placa de igreja, como eu repito para você recordar bem. Deus virá buscar pessoas que nasceram de novo, novas criaturas. Não é a circuncisão, nem a incircuncisão que agrada a Deus, mas o que agrada a Deus, aleluia, glória a Deus, é ser uma nova criatura. É deixar a mentira, deixar o roubo, deixar o adultério, deixar a inveja, deixar o mal contra o próximo. É isso que agradará ao Deus, o Pai das luzes. É o Pai das luzes. Tenha fé que a palavra de Deus ela purifica. Tenha fé que a palavra de Deus é fogo. A exposição da palavra traz luz e dá entendimento. Como está escrito: Deus Santo tem poder e glória. Consegue compreender o que é uma igreja? Uma igreja pode ser na aldeia. Jesus ele ia pregar na aldeia. Eles faziam a obra nas aldeias, fundavam igrejas nas aldeias. Igreja não é só templo bonito com o nome do Senhor de frente para a rua, na praça pública. Paulo disse: eu tenho edificado, tenho feito a obra em lugares onde ninguém quer pregar, em lugares onde ninguém tem edificado.